Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula do nosso currículo A Igreja em Movimento de Atos aos dias de hoje. E o tema da aula de hoje é a primeira viagem missionária de Paulo. Iremos ver o seguinte: o chamado missionário de Paulo, os companheiros de viagem, o caminho percorrido nesta viagem, relatos e impactos da viagem e aplicações para nossas vidas. É importante, antes de qualquer coisa, considerarmos o seguinte: essa viagem, ela é um marco histórico na evangelização dos gentios. Ela aconteceu por volta de 46 e 48 depois de Cristo, durou aproximadamente uns 2 anos. A distância percorrida foi de 2.250 quilômetros. Essa jornada não apenas destacou o compromisso missionário de Paulo e seus companheiros, mas também marcou o início de um movimento que levaria o cristianismo a se espalhar por diversas regiões do mundo. Então, para esta viagem, foi necessário compromisso e também uma atitude corajosa de levar o evangelho a todas as regiões daquele período que pudessem ser alcançadas pela atitude missionária de Paulo e seus companheiros. Como foi o chamado de Paulo? Nós podemos ver isso em Atos 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, aqui ele ainda era chamado de Saulo. O seu nome depois foi mudado para Paulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. O chamado é algo muito importante nas nossas vidas daqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo e comissionados pelo Senhor Jesus. Todos nós, os crentes, temos um chamado, algo a executar, uma missão dada por Deus que precisamos cumprir. E Paulo, como exemplo aqui, ele foi comissionado pelo Espírito Santo, ele foi separado juntamente com Barnabé para que fossem realizar a obra que Deus estava os direcionando. Os companheiros de viagem de Paulo foram Barnabé e João Marcos. Nesta primeira missão, Paulo não viajou sozinho. Barnabé, um homem respeitado pela igreja em Jerusalém e conhecido por sua generosidade, em Atos 4, 36 e 37, foi escolhido como seu principal companheiro. Eles também levaram João Marcos, sobrinho de Barnabé, que serviu como ajudante, em Atos 13, 5. Contudo, João Marcos abandonou a missão em Perge, Atos 13, 13, o que mais tarde geraria um conflito entre Paulo e Barnabé, como se lê em Atos 15, 37 a 39. Então, é sempre bom, como Jesus havia feito nos evangelhos, enviando de dois em dois. É sempre melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta.
E aqui eles estão fazendo a mesma coisa. Estão indo em 3 para essa viagem missionária. O caminho percorrido por Paulo foi passando por essas cidades. Ele saiu de Antioquia da Síria, navegou até a ilha de Chipre e ali passou pelas cidades de Salamina e Pafos. Navegou novamente um pouco mais para o norte, para Perge, na Panfilha. Passaram por Antioquia da Psídia, depois Icônio, Listra e Derbe. E retornaram pelo mesmo caminho para Antioquia da Síria. Aqui nós temos um mapa que ilustra um pouco esse percurso. Paulo saiu daqui, juntamente com Barnabé e João Marcos, de Antioquia da Síria, foi para a ilha de Chipre, e ali está Salamina e Pafos, e depois subiu para Perge, onde ali encontramos também Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Depois eles fizeram o percurso de volta, passando pelas mesmas cidades, fortalecendo os irmãos e estabelecendo liderança, como nós poderemos ver. Os relatos e impactos da viagem foram os seguintes: em Pafos, houve um confronto com um feiticeiro chamado Bar Jesus, também conhecido como Elimas, que significa o encantador, resultando na conversão do procônsul Sérgio Paulo, em Atos 13, de 6 a 12. Esse Bar Jesus, ou Elimas, que era um encantador, ele estava atrapalhando Paulo quando estava evangelizando o procônsul Sérgio Paulo. E, por ele estar atrapalhando, levou Paulo a uma decisão bem dura com ele. E disse que a mão do Senhor pese sobre você, e aquele homem ficou sem visão por algum tempo. E o procônsul, vendo aquilo, ficou admirado, adorou ao Senhor e entregou a vida a ele. Em Antioquia da Psídia, Paulo pregou na sinagoga, despertando o interesse dos gentios, mas oposição dos judeus. Contudo, a graça foi anunciada em que todo o que crê em Cristo é justificado, coisa que a lei não foi capaz de fazer. E muitos discípulos foram feitos. E a mensagem da graça anunciada por Paulo foi a seguinte: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Então, Paulo era ousado ao falar das Escrituras. E ali havia judeus que ficaram irritados com Paulo dizendo que a fé em Jesus Cristo é mais do que suficiente para sermos justificados e que a lei não tem essa competência. Alguns judeus ficaram irritados com ele, mas os gentios ficaram maravilhados com aquela pregação e houveram muitas conversões. Seguindo nos relatos e impactos da viagem, eles enfrentaram intensas perseguições, incluindo a tentativa de apedrejamento de Paulo e Barnabé em Icônio e o apedrejamento de Paulo em Listra. Judeus de Antioquia da Psídia, juntamente com a cidade de Icônio, os judeus de lá, desceram para Listra e acabaram conseguindo apedrejar Paulo. Mas ele foi dado como morto, contudo, não estava, pela graça de Deus. Levantou-se depois com os discípulos
e foram para Derbe. E ali evangelizaram e fizeram muitos discípulos, como está em Atos 14, 21. E depois eles retornaram pelo mesmo caminho, olha que curioso, eles retornaram de Derbe para Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, e fizeram o mesmo percurso nas outras cidades, retornando para Antioquia da Síria, e ali, nesse retorno, eles cumpriram a sua missão, o que é muito importante, porque nós devemos cumprir a missão que Deus confiou a nós, e fortaleciam as igrejas por onde passavam e também instituía líderes para estarem ali tocando o trabalho à frente. Em Atos 14, 21 a 24, portanto, está escrito: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, ou seja, em Derbe, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Então eles retornaram pelo mesmo caminho, voltando para Antioquia da Síria, de onde eles tinham sido enviados. E eles estavam ali fortalecendo a fé dos irmãos, encorajando eles a perseverarem, estabelecendo liderança e também fazendo com que muitos encontrassem ao Senhor, abrindo-lhes a porta da fé. Que coisa linda! Nós precisamos continuar fazendo isso, abrindo a porta da fé àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus e o seu Evangelho. E para abrir essa porta da fé, nós temos que ser ousados e temos que perseverar, anunciando um Evangelho simples e claro, sem medos, mas com o coração cheio de compaixão por aqueles que ainda não conhecem a graça do Senhor Jesus. Quais as aplicações para nossas vidas? Primeiro, é obedecer ao chamado de Deus. Você já obedeceu ao chamado de Deus? Mas como saber se Deus está me chamando e para o que Deus está me chamando? É importante que você então busque ao Senhor. Alguma coisa Ele está dizendo ao seu coração e você precisa estar com os ouvidos atentos, porque Deus não chama ninguém para ficar estático, inerte, improdutivo. Todos aqueles os quais Ele chama é para que desenvolvam, executem um trabalho que glorifique o nome dEle e que anuncie o seu reino aos homens. Também sermos sempre parceiros no trabalho missionário, que nós unamos as nossas forças para que missões seja sempre algo que a igreja
deseja ardentemente fazer, e não só deseja, como faz, mas é necessário que todos deem as mãos para que isso aconteça com muito mais eficácia e abrangência. Devemos perseverar em meio às dificuldades. Nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho, de forma ainda meio tímida, tem sido repelido, indesejado. E nós precisamos nos manter firmes, com sabedoria, com amor e com poder, anunciando o mesmo evangelho que foi anunciado desde o Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje. O evangelismo transcultural. Nessa viagem de Paulo, foi uma viagem que, como nós vimos, um marco na história da igreja, porque foi a partir de Antioquia da Síria, e nessa primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé e João Marcos, que o evangelho começou de fato a ser levado a outros povos que não somente os judeus. Então, missões transculturais, evangelismo transcultural, não somente para o nosso povo, mas para todos os povos da terra, como foi o chamado de Abraão em Gênesis 12. Ele foi chamado para ser uma bênção para todas as famílias da terra. E a gente segue nesta mesma direção. Na nossa próxima aula, iremos dar continuidade agora com o tema A Segunda Viagem de Paulo. E agora, você está vendo aí o QR Code em sua tela, e é muito importante que você acesse esse QR Code, pois ele irá colocar você numa sala virtual, onde professores da nossa equipe estarão à sua disposição para conversarem sobre o tema da aula de hoje. Tirar dúvidas, dar contribuições, edificar uns aos outros. Deus os abençoe e até a próxima aula.